Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diuitela Cast. Eu me chamo Gabriela Pestano, trabalho na gestão do escritório Diuitela. Ao meu lado está o Rafael Ferreira Dil, sócio fundador do escritório. E hoje temos o privilégio de receber uma pessoa que trabalha há mais de 3 décadas com erva mate e chás, o Leandro Gueno, que é vice-presidente da Baldo, um grupo centenário que carrega tradição e inovação no mercado de erva mate e chás. É o maior exportador, a empresa maior exportadora de erva mate do Brasil. Leandro, seja muito bem-vindo. É um privilégio estar te recebendo. Agradecemos por ter topado esse bate-papo com a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia. Prazer Obrigado, Gabriela, Rafael. Obrigado a Diuitela pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero que possa aí contribuir, que a gente tenha bons momentos aí juntos. Histórias temos muitas, né, Leandro? Muitas para contar. A gente estava fazendo um aquecimento ali agora, antes, né? Eu digo, estamos matando o podcast já antes do programa começar, né? O Leandro tem muitas histórias legais para nos contar. E é isso, a gente queria então iniciar que tu contasse um pouco da tua história, né, Leandro? A gente sabe que tu trabalha aí há mais de 30 anos nesse mercado de erva mate. A gente queria saber como foi a tua história até chegar, né, à vice-presidência do Grupo Baldo, o que tu tem para nos contar, como é que foi o início. Acho que é uma história inspiradora para a gente conhecer. Bom, eu comecei a minha atividade profissional, fiz agronomia aqui em Porto Alegre, próximo aqui da PUC, vinha várias vezes almoçar aqui no RU da PUC. E logo durante esse período de agronomia, habitualmente o senhor Arlindo, que é presidente meu tio e é presidente da Baldo S.A., me convidava com frequência para participar de conversas com o setor de erva mate. Eu me formei em agronomia, logo na sequência comecei um mestrado em economia rural, aqui também em Porto Alegre, mas no meio do caminho, no terço final do meu mestrado, eu ganhei uma bolsa de estudos do governo italiano e fui fazer uma especialização na Itália. Voltei, isso nos 91, voltei ao Brasil e na verdade, fiquei um tempo aí decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Acabei fazendo concurso público para a Receita Federal. Olha só. Trabalhei cerca de 18 meses, 1 ano e meio, assim, de maneira ininterrupta, me dediquei à atividade. Mas lá pelas tantas eu resolvi recorrer de volta às origens, aí, em função até tive uma perda, infelizmente, de um amigo num acidente, e aquilo me fez repensar bastante sobre o que eu queria da minha vida. E bati na porta da Baldo, foi assim, Arlindo, o que existe aí de possibilidade? Eu quero mudar minha trajetória profissional. Naquele momento, nós estamos iniciando um processo novo no Paraná e Santa Catarina e precisa de alguém tocar lá. Eu disse, eu vou. Isso tu tinhas que idade, assim, Leandro? Eu estava com 24 para 25 anos. Bem jovem. E aí eu fui conhecer onde era o processo. Jamais havia pensado que sairia de Porto Alegre naquele momento. Eu era um cidadão porto-alegrense, assim, em todos os aspectos. Amava Porto Alegre, gostava muito daqui. E fui. Eu acho que foi o início de um desafio meu profissional. E nesse tempo eu comecei essa atividade, que era uma atividade nova. A Baldo, até então, ela comprava a matéria-prima, a erva mate de produtores, e naquele momento nós passamos a processar a maior parte. Esse era o projeto. O senhor Arlindo sempre muito preocupado com a qualidade, ele entendeu que para a gente seguir avançando no mercado, uma das prioridades era que nós verticalizássemos a cadeia produtiva e passássemos a comprar, monitorando a matéria-prima e iniciando a produção. Mas naquela época a erva mate, então, era produzida no Rio Grande do Sul, basicamente? Nós tínhamos uma unidade no Rio Grande do Sul e comprávamos de empresas no Paraná e Santa Catarina, tradicionalmente. E aí, naquele momento, eu iniciei minha carreira na Baldo. Né? De lá para cá são 30 anos. Né? E aí, por vários motivos, também é lógico que o fato de eu ser filho de uma das sócias fundadoras, sobrinho do senhor Arlindo,
Certamente isso também me propiciou a fazer essa escalada, mas eu tenho certeza que a experiência e o conhecimento adquirido nesse processo foi muito valioso também para poder chegar hoje à posição que muito me orgulha de vice-presidente da Baldo S.A. E nesse momento tu passou a residir no Paraná e faz quanto tempo que tu moras no Paraná? Pois é, essa é a história, né? Na verdade, houve a gente usava muito aqui na época da agronomia aqui o pega-ratão, né? Era para eu ir para lá e voltar. Mas aconteceram muitas coisas na vida profissional da Baldo, né? A gente teve, infelizmente, um acidente, né? Um incêndio aqui na maior unidade produtora, e a gente até, naquele momento, optou por levar essa unidade produtora na minha unidade, onde que eu fui iniciar o processo, que são coisas distintas. Uma é o processo de secagem de erva mate, hoje outro é o processo de moagem e empacotamento. E durante esse episódio, e até por uma questão, né, o Rafael é expert aí, por uma questão tributária, nós entendemos que seria adequado a gente ter unidades em vários pontos. E também naquele momento até por um receio físico, né, de não termos todas as unidades. A erva mate, ela trabalha, né, com fogo, com aquecimento. Sim. E isso foi um ponto importante. E isso fez com que a unidade foi crescendo, o meu envolvimento cada vez maior. Então, eu até hoje resido lá, né, no Paraná, muito embora eu digo que a minha base é lá, mas a Baldo hoje tem unidades no Uruguai, em Goiás, em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul. Então, por hora eu me sinto aí dentro de todos esses processos e viajando e podendo me inteirar de todos os processos da empresa. Mas a saída para o Paraná, para além dessa questão tributária, também tem a ver com a questão dos produtores rurais, né? Porque o Paraná é um estado que produz muita erva mate. E daí tu foi lá para iniciar essa relação mais profunda para poder verticalizar o negócio, isso? Exatamente isso. Tu sabes que isso é uma coisa bem importante. Eu costumo dizer hoje que o nosso processo de verticalização, o que na minha época acadêmica se questionava, né, as empresas verticalizadas, isso para nós é um orgulho muito grande, porque nós vamos literalmente do campo à indústria. A gente conhece o nome do produtor, não conhece o nome de todos os clientes, né? Infelizmente, mas a gente quer chegar ao nosso cliente realmente com essa tranquilidade dessa base produtiva muito bem arquitetada. E o Paraná, historicamente, tem as áreas maiores produtoras de erva mate. E, Leandro, só fazer um gancho, existe alguma especificidade, alguma qualidade do solo paranaense comparado com o Rio Grande do Sul, por exemplo? A produtividade é melhor, a qualidade da planta é melhor do que a produzida aqui, plantada aqui no Sul ou não? Rafael, tu sabe que aí tu me põe numa saia justa aí, tá? Porque mas eu acho que isso Porque você que, por exemplo, soja, tem muita gente que vai produzir soja no Centro-Oeste em função de, né, não só climática, mas de solo, etc. Eu vou te responder de uma maneira que não é uma maneira técnica, mas é política e técnica também. O Rio Grande do Sul hoje tem um polo produtor de excelente qualidade de erva mate, né? É conhecido que é a região de Ilópolis, Arvorezinha e outros municípios que eu não vou nominar aqui porque são tantos, são vários. E o Paraná, o Rio Grande do Sul iniciou antes o processo de fronteiras agrícolas, então também ele perdeu muita área de erva mate na época, estou falando nos anos 60, 70, pelo soja, por um processo mais técnico. E a erva mate acabou se localizando numa região. O Paraná, na região onde que a Baldo compra matéria-prima, é uma região ainda com muitas florestas. E as condições edafoclimáticas perfeitas para a produção de erva mate, é onde ocorreu. Tradicionalmente, eu acho que isso é importante saber, o Paraná e Santa Catarina detinham um monopólio de exportações de erva mate.
existia um processo político e econômico muito forte da erva mate. O Rio Grande do Sul não tinha. Onde o hábito de beber chimarrão é aqui, né? Exato. É do gaúcho. E se criou, isso era muito interessante, porque as famílias tradicionais do Paraná e Santa Catarina exportavam erva mate. E tinham, inclusive, cotas, isso até a década de 70, cotas de exportação. E, durante esse processo todo, o Rio Grande do Sul foi que desenvolveu o maior mercado interno de erva mate. Então, o chimarrão, apesar de ser tradicional e justamente um símbolo do Rio Grande do Sul, a tradição do mate ela é maior. Eu costumo dizer que ela não é dos gaúchos, ela é dos gaúchos. Né? Nós somos muito parecidos, Uruguai, a Argentina, Rio Grande do Sul, parte ainda são processos aí de... Então, é algo muito característico do gaúcho, sim, como característica, mas é um hábito que está em todo o hemisfério sul. Tá. Eu vou pular aqui. Posso furar a fila e fazer uma próxima pergunta? Porque eu quero fazer um gancho com essa questão que muitos gaúchos não conhecem a baldo, a erva mate da baldo. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho qual o tipo de erva mate que a baldo produz, falasse um pouquinho também da Canárias, já que tu está falando um pouquinho do mercado argentino, uruguaio, dessa identificação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a característica da erva mate da baldo? A principal característica? Eu acho que é importante, vocês me convidaram para falar, agora vocês vão precisar ter paciência comigo aí, que eu tenho que fazer algumas contextualizações. Não, mas sendo bastante objetivo, inicialmente é o processo de secagem. Tá? Então, o nosso processo demora 8 horas para finalizar, desde o branqueamento, desde o sapeco da erva mate até o produto final. E aí leva mais 10 a 12 meses armazenado antes de ir para o mercado. É uma erva estacionada. A erva consumida no Rio Grande do Sul é um processo de secagem rápida, que a gente chama, é 8 minutos. Então, ela tem, por isso, essa característica herbal, esse frescor, esse verde. Inclusive a cor, né? Inclusive a cor. Mas, quando nós finalizamos o nosso processo, a erva mate é verde. Ela passa por um processo de coloração diferente porque ela fica armazenada. Mas eu vou te dizer que até a década de 80, era essa erva mate que era consumida, inclusive no Rio Grande do Sul. O fenômeno da erva mate verde, ela é da década de 80 para frente, onde se inclusive politicamente... Até aquele momento tinha um outro problema, era proibido cortar a erva mate fora dos meses de inverno. Existia o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal que impedia esse corte, então ela tinha que ser manejada. Necessariamente as pessoas cortavam no inverno e consumiam durante o ano todo. A partir do advento que isso mudou, que mudou essas características, a erva mate passou a ser permitida a colheita o ano todo. E aí a secagem rápida com esse frescor é um processo novo que se iniciou na década de 80. E que no Rio Grande do Sul e a maior parte do Brasil, todo o Brasil, é o mesmo processo. A baldo manteve uma característica desse produto e já naquela época começou as exportações, a venda na fronteira. E hoje nós temos regiões bem definidas, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, que consomem a erva mate parecida com a baldo, com algumas... É chamada pura folha, né? Pura folha e a erva estacionada. Né? Existem algumas diferenças de granulometria entre um país e outro. E o Rio Grande do Sul, o Brasil, a erva mate verde. Mas é a mesma matéria-prima, Ilex paraguarensis. Entendi. Ai, olha, Leandro, eu como apreciadora de chimarrão, de mate, tomo todos os dias, é muito interessante conhecer toda essa história, porque justamente isso que eu ia perguntar, assim, né, como é que vocês pensam essa questão da adaptação do gosto da erva mate uruguaia, que é mais forte, mais intensa, aqui para o Brasil. Se vocês pensam em eventualmente produzir esse outro tipo de erva mate, né, que é a mais consumida aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ou se vocês vão manter essa tradição, assim, que é a ideia de vocês, assim, para o futuro? Primeiro de tudo, assim, eu acho que é importante a gente entender
que não existe produto melhor ou pior. Eu acho que a erva mate ela tem diferentes formas e ocasiões de consumo. Eu acho que isso é importante. Eu falo isso de verdade com muito respeito pela cadeia socioeconômica da erva mate. Ela é muito importante para a região sul do Brasil e também para a Argentina. Então, quando a gente pensou, nós começamos um trabalho no mercado interno, pô, como a Baldo é uma empresa que é líder no mercado de exportação e não é conhecida pelo brasileiro. E eu, lógico, junto com o time, nós vamos fazer a erva mate padrão gaúcha, padrão brasileira, vamos manter, mas vamos tentar trazer o nosso produto também para que as pessoas conheçam. Né? Eu acho que da mesma forma que a erva mate verde pode ter uma entrada no mercado latino, a gente pode, da mesma forma, introduzir. Eu gostaria de fazer um produto que agradasse a todos, de ter esse processo, é algo que a gente pensa assim, mas eu acho que a gente está no momento ainda de estruturação, de processos, e vou te dizer, Gabriela, assim, para nós, culturalmente, não é fácil nos apropriarmos disso. Eu acho que a gente precisa também aprender a fazer a erva mate gaúcha, apesar de nossos 100 anos de tradição. Eu acho que aprender a fazer uma erva mate vai ser um grande desafio e um grande prazer ao mesmo tempo. E Leandro, hoje assim, o mercado de exportação ele é mais forte para Baldo no Uruguai, certo? Sim. A Argentina vem crescendo, tu comentaste, Paraguai também, mas ainda o Uruguai é o carro-chefe da Baldo, né? Sim, o Uruguai é o nosso principal mercado. O Uruguai é algo bastante sui generis, assim, é um país que não produz a matéria-prima, mas que é o maior consumidor per capita. A Argentina é o maior produtor mundial e o maior consumidor em volume também. Aí nós temos o Paraguai, que é autossustentável, e os outros países que consomem pela proximidade, Chile, Bolívia. E o que é bem interessante, a erva mate como produto, como infusão, tem crescido muito o interesse pela planta erva mate. Globalmente, inclusive, globalmente. Né? A gente vê nos Estados Unidos, no Japão, já li alguma coisa a respeito. Eu tive uma oportunidade de participar agora de uma feira nos Estados Unidos e tive a felicidade de ver uma prateleira com bebidas à base de mate. Eu acho que para nós que trabalhamos com o setor, isso é muito legal, muito legal. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar. Eu acho que a Ilix paraguairense erva mate ela é uma infusão que a gente pode beber na cuia, a gente pode beber ela amarela, a gente pode beber ela verde. Ela te dá opções, ela tem essa versatilidade. Isso é muito bacana. Leandro, até eu ia te questionar, porque para quem está nos assistindo e que não é aqui do Sul, né, a gente quer que a nossa audiência seja nacional, explicasse um pouco bem isso, como é que é o consumo, né, como é que se funciona esse produto, como é que ele pode ser consumido, para quem não está habituado que nem a gente. Tu sabe que um dos fenômenos é o carioca, né? O carioca consome mate, só que ele não faz a mínima ideia que é a planta de erva mate que a gente consome chimarrão. Sim. É uma bebida e consome deles. na beira da praia, né? Gelado. Na beira da praia. É. Ou o duo famoso, né? Mate e biscoito Globo. Isso, né? isso. O mate é uma infusão acima de tudo, né? Eu acho que o fato da gente consumir verde com sabor herbal ou consumir uma erva mais encorpada, com sabor mais consistente, é uma possibilidade para o consumidor. Mas nós temos hoje, a Baldo tem trabalhado fortemente também no mate como uma alternativa para bebidas, para a cadeia de food service. Então, a gente pode fazer um concentrado para diluir com água. Nós temos a linha de sachês para consumir como chá quente. Eu vejo uma bebida muito versátil. Nós temos, para mim, 3 bebidas mundiais, que é a Camellia sinensis, o chá verde, que é asiático, o café, que permeia por todo o mundo, né? E o mate, que ele é mais localizado no hemisfério sul, mas que eu acho que o desafio, e eu profissionalmente, eu acho que essa também é uma obrigação da Baldo, né? O seu Lindo sempre diz, vamos devolver para o mate um pouquinho daquilo que ele nos deu. Eu acho que é uma missão nossa. Sim, poder falar dessa versatilidade da erva mate. Falando do seu Arlindo em legado, né? A gente sabe que a Baldo foi fundada em 1920 pelos irmãos Baldo, né?
E a gente queria saber o que representa para a empresa carregar esse legado, né? De ser uma empresa centenária. A gente sabe que isso não é para muitos, né? É para poucos. Como que para ti carregar esse legado, enquanto uma pessoa que está há mais de 30 anos trabalhando na empresa, e o que a empresa pensa sobre isso, né? Sobre a importância de estar aí há mais de 100 anos no mercado. Acho que a gente está num momento muito interessante da empresa. Na última reunião que nós tivemos na Assembleia, eu me lembro que o Sr. Arlindo comentou a maneira como ele iniciou esse processo na Erva Mate. E ele disse que ele tinha lá seus 7 anos, e estava visitando o tio dele, né, o irmão do pai dele, e viu que um produtor chegava com ramos de uma árvore e o tio dele dava dinheiro. E disse, tá aí uma forma de eu ganhar meu dinheirinho para comprar meus doces, né? Aí disse que ele subiu numa árvore lá com uma dessas roçadeiras pequenininhas, essas foices que tem, e acabou machucando a mão. E aí disse que ele não teve nenhum dinheiro e teve que ir para o médico lá, que a irmã mais velha dele levou quase 40 minutos no lombo do cavalo para ir poder arrumar a mão. E isso eu acho, respondendo a tua pergunta, a gente traz isso muito forte. E agora eu acho que nós estamos no momento de a Baldo hoje é uma empresa que ela tem mais de 500 colaboradores. Eu entendo a Baldo como uma empresa muito maior, e o legado da família, dos fundadores, é exatamente prosperar. O meu desafio é assim que eu me sinto, e creio que a maior parte dos acionistas da Baldo hoje, é tentar ter uma alegria no futuro, respeitando o passado com uma grande, né, honrados por tudo que foi feito, mas fazer a empresa crescer, eu acho que é o legado que nós temos. Eu acho que é isso que os fundadores querem da gente. Que bacana. Eu conheci, sabe, Leandro, o seu Arlindo em 1995, lá no escritório pela primeira vez. Na época ele tinha seus 50 e poucos anos, a idade que eu estou hoje. E desde então, assim, o seu Arlindo sempre foi essa pessoa muito, muito centrada. E até a gente estava conversando antes ali no nosso bate-papo que a Baldo ela sempre teve uma trajetória muito sólida. E eu acho que o seu Arlindo é um dos grandes responsáveis, né, por essa história da empresa, um crescimento muito sustentado, uma empresa com uma saúde financeira assim invejável. E sempre foi um exemplo. E quando a gente imaginou de fazer esse programa te convidando, era justamente para, acho que, passar um pouco dessa cultura para os gaúchos que muitos não conhecem, porque realmente a Baldo ela é muito forte, ela é muito conhecida no Uruguai pela Canárias. Até eu queria que falasse um pouquinho da marca Canárias lá. Mas eu acho que o seu Arlindo ele deve ter sido e continua sendo uma fonte de muita inspiração para vocês, porque ele sempre manteve essa... O seu Arlindo é um profissional que eu, com respeito a todos que sentaram aqui ou que vão sentar, para mim é um líder, além de um líder, é um profissional fora da curva, se a gente pudesse usar. Ele é muito bom no que faz, ele conhece, ele é muito dedicado até hoje. Até hoje, ele passa o tempo dele, quando ele não está trabalhando, ele está ainda estudando inglês. O seu Arlindo ele consegue ter uma visão macroeconômica como poucas pessoas que eu conheço. É um comercial nato, é uma pessoa de finanças com habilidades muito boas. Então, é um orgulho enorme, com certeza. E a gente aprende sempre com ele, sempre. E quando tu te reúne com uma pessoa que tem a trajetória que ele tem, e ele insiste, e daí, como é que está o mercado novo? Como é que estão avançando as coisas na Argentina? Como é que a gente... porque a gente tem que aumentar as vendas. Essa energia, a gente tem ou a gente não tem. Eu não sei como te definir. E o aprendizado com a Canárias no Uruguai, eu acho que é um pouquinho dos valores da Baldo. Vem muito dessa relação. O senhor Arlindo sempre teve muito essa necessidade de estabelecer relações e entender que isso era o ponto de partida das coisas. E com relação ao Uruguai e o nosso produto padrão Uruguai, a Canárias foi fundamental, porque o João Antônio, que era um dos fundadores da Canárias,
ensinou muito o seu Arlindo de como fazer a erva mate que os uruguaios gostam. Não existe como a gente falar de baldo sem falar de Canárias. A Canárias é uma marca, é mais do que uma marca, como se diz lá, é a gerba de nosso país. Né? É uma marca símbolo do Uruguai. É uma marca símbolo do Uruguai, com respeito a todas as demais, mas a Canárias ela tem essa característica, né? E a gente cresceu junto com a Canárias, entendendo o que o uruguaio precisava e aquilo que a gente sabia fazer, o nosso DNA de indústria. Né? Então, hoje, o nosso principal mercado é uruguaio. Né? É um mercado que a gente busca sempre poder trazer uma melhora de qualidade, de processos e um melhor produto. E, aliás, Leandro, falando um pouquinho ainda do seu Arlindo, ele sempre foi uma pessoa muito visionária. E a Baldo, também, para quem não sabe, não trabalha só com erva mate. Ela tem alguns outros produtos, certo? Né? No setor do soja, do farelo. Nós tivemos... a Baldo buscou sempre uma diversificação à medida que a empresa foi crescendo e tinha alternativa de capital. Se entrou no ramo de calçados também há um tempo, se ficou durante 15 anos. Depois, alguns dos sócios, no caso a minha mãe também, tinha uma parte que cuidava, que era supermercados, atacados também. E ao longo do tempo, a gente foi centrando nas duas atividades que hoje são as nossas atividades principais, que é a industrialização de soja e erva mate. Então, esses são as duas vertentes hoje da Baldo. Na industrialização de soja, nós temos uma planta processadora em Encantado e uma joint venture chamada Goimil, em Goiás. E na erva mate, a nossa controlada Canárias. Né? E agora é a nossa unidade de chamate, onde que a gente está buscando também. É o nenê da turma, é o nosso bebê. A gente está procurando viabilizar. É uma unidade nova de negócios. O desafio é deixar de vender toneladas e começar a vender gramas. Então, é algo que para nós ainda como indústria nos demonstra um desafio muito claro. Mas os chás já estão à venda no comércio, né? Já. A gente hoje está com mais foco no food service, né? Com a linha de concentrados, bebidas prontas, né? Mas a linha de chás secos, sim, já estão no mercado. O mercado, a gente ainda não é uma unidade com uma grande distribuição, mas a gente tem planos aí para os próximos anos aí de ampliar esse... Aliás, Leandro, eu queria que tu falasse um pouquinho, a rede de fast food Madeiro, todos os chás que são servidos no Madeiro, chás, né, gelados, de pêssego, limão, a matéria-prima é fornecida pela Baldo, né? Isso. Aliás, é uma delícia. Recomendo. Que bom muito que gostaste. Muito bom. Aí é uma outra história de parcerias, né? Eu me lembro quando eu comecei esse processo, e aí foi algo que comecei porque eu entendia que era a bebida, a base de mate era importante. E eu conversei, tive o privilégio de conhecer o Júnior Durski. E aí nós temos uma unidade da Baldo, de erva mate, que é em Prudentópolis, que é a cidade natal do Durski. E aí eu disse, Júnior, tem uma bebida aqui que é lá da tua terra. E ele disse, mas o que é? Mate. E assim, mas eu quero uma bebida nessa linha. E me deu a primeira oportunidade de entrar no mercado, pelo qual sou muito grato. E fico realmente, o Madeira tem uma ligação assim de carinho por ele ter permitido. Que eu iniciasse, desse um passo, né, nessa unidade de negócios. Sim. E, Leandro, essa questão, a mate a gente é muito ligado à erva mate, o mate à tradição. E, pelo que está nos contando, vocês também são muito conectados com inovação, porque todos esses produtos é algo inovador, de certa forma, não é algo, né, histórico, é algo mais recente. Como é que vocês conseguem lidar com essas duas linhas, digamos, né? Manter a tradição e pensando sempre em inovação e ter novos produtos? Eu acho que, particularmente, havia uma resposta que eu dei para o Rafael, assim, o que tu falaste de legado, né? Eu acho que as bebidas naturais,
As bebidas que fazem bem, elas sempre vão ser algo importante no mercado. E o chá mate, aqui é uma infusão. Eu te falei, tu está tomando chimarrão, mas é uma infusão, é uma água num chá de mate, num recipiente grande, né? Como nós gaúchos aqui temos a cuia grande. Sim. Então, o que eu entendi, bom, como é que nós vamos entregar esse processo de uma maneira saudável e procurando... Porque é natural que quanto mais tu faça processos, menos atributos tu tem da qualidade original da planta. Mas a gente realmente fez um investimento muito bacana em inovação. Nós começamos lá em 2017 e aí tivemos uma parada estratégica por questões de patentes, enfim, questões legais que a gente deu uma pausa. E a gente retomou metade de 2023 e final de 2024 nós fizemos o nosso concentrado de mate, que é uma bebida, a gente chama de B30, é uma bebida que é natural, que é saudável e que ela se mantém de maneira natural. Então, foi um investimento em inovação muito grande. Só fizemos isso porque a nossa unidade mãe, a erva mate, nos manteve, porque o investimento foi muito alto. Mas o B30 seria um chá? É um concentrado para diluir em água. Para diluir em água. E mas também para tomar quente. Para tomar quente também. Também quente. A nossa ideia é fornecer, a nossa visão da empresa é fornecer produtos à base de mate. Então, eu acho que o que nos carrega e o que vai sempre manter a nossa tradição é o chimarrão tradicional. É inevitável, acho que para toda a cadeia produtiva isso é importante, mas a gente agregar valor e devagarinho poder avançar no mercado de infusões, a baldo ou a cadeia produtiva de erva mate, eu acho que vai ser um avanço da cadeia. Tem que ser um desafio natural, e um objetivo da cadeia. Objetivo da cadeia. Eu acho que a inovação é necessária, porque a gente vai levar produtos para todo mundo. Sim. Esse é o objetivo. É aumentar a escala de clientes, né? Que não é muito da bebida quente, daí tem também as bebidas geladas, como no Madeiro. Aumentar a escala de produtos para atender mais pessoas, né? Os gostos das pessoas. Exatamente isso. É o que eu vi e fiquei muito satisfeito com o que eu vi no Whole Foods, lá em Chicago, na NRA que a gente foi, né? Que a gente notou que está se oferecendo muitas bebidas e que o ponto de venda está tentando customizar bastante. Sim. Porque o soft drink começa a ser... A redução do consumo de álcool é um fato, né? É inegável. As novas gerações bebem cada vez menos. Por que não tomar um bom do mate? Sim. Se tu não pode levar todo teus apetrechos, como a gente fala cá, leva num copo, numa garrafa... E um produto natural e saudável. E eu já vi que tem linhas que produzem produtos, por exemplo, para pele, sabonete, ou seja, a erva mate, por ser um fitoterápico que faz muito bem para a saúde, ela tem também outros tipos de utilização, certo? Sim, a parte de nutracêuticos, a parte de produtos para beleza, não é uma área que a gente trabalha, mas ainda é um mercado que pode crescer. É um mercado, né? Que existem já vários players atuando. A erva mate tem esse apelo, né? Que bacana. E, Leandro, assim, quantos anos a Baldo completa? A Baldo, nós temos duas datas. Duas datas iniciais? Não, 1920 é a data oficial, que os irmãos não era exatamente nessa configuração de Baldo S.A., mas foi quando houve a inscrição da Baldo como erva mate, e a gente buscou isso num registro histórico. A Baldo como SA é de 72, entendi. Então, no formato atual. Mas antes disso, Arlindo Plácido Baldo e Companhia Limitada... A empresa começou, na verdade, com os pais do seu Arlindo, é isso? Os fundadores? O pai e os dois irmãos, que tinham atividades de erva mate. E o seu Arlindo, e aí vem, né, muito jovem, com 17 anos, comprou, ele falou assim para o pai dele, olha, ou eu vou estudar ou eu quero tocar alguma coisa, eu não vou ficar aqui parado, não. Aí ele disse, por que tu não compra a minha unidade de negócio, a erva mate? Ele disse, tá bem, quanto é que é? Com 17 anos, seu Arlindo,
Não sei se ele vai me matar que estou contando todas essas histórias dele aqui. Mas ele teve que fazer a emancipação política dele, que ele não era maior de idade, para iniciar o negócio. Começar o negócio. E aí depois tem N histórias. Tem N histórias, né? E Leandro, falando até um pouco do Sr. Arlindo, acho que é uma figura que a gente menciona bastante por ser as características que tu menciona, um líder nato. Até eu ia perguntar, né? Acho que quem te inspirou ao longo da tua trajetória, acho que, né, é notório que tem a ver com o Sr. Arlindo. Mas pensando em termos de empresa, de organização, uma questão de gestão como um todo, como é que a Baldo faz para inspirar quem está trabalhando lá? Quem são os líderes que tu te inspira e que já tem lá presença na Baldo para inspirar as demais pessoas, né, as futuras gerações que vão estar tocando a empresa? Inevitavelmente, eu tenho que fazer um paralelo com o Sr. Arlindo, mas eu acho que é uma inspiração, é algo simples, mas não é simplório. Eu acho que o Sr. Arlindo torna a administração simples. Eu tenho vários líderes que me inspiram, né? Mas nessa linha eu gosto muito do Steve Jobs pela inovação e porque ele era um cara era simples, né? Fez coisas maravilhosas, era simples. E eu via muito o Antônio Hermílio de Moraes porque era da minha época, então via muita entrevista com ele e sempre gostei muito não sei se era o jeito despojado, mas a forma direta como ele abordava as coisas. O Sr. Arlindo tem parte por isso. Nós tivemos também na empresa, não posso deixar de lembrar do Sr. Ernesto Toni, que era o nosso financeiro, o diretor financeiro, o meu tio Gildo Bal também, que era o que cuidava da base, que arrumava a casa, que deixava as coisas organizadas. É lógico, o Sr. Arlindo era o líder do time. Eu acho que nisso é exatamente uma linha de dizer que hoje eu vejo que tem 2 momentos na Baldo que, se pudesse comentar sobre momentos, era o momento que tu tinha que trabalhar, tu tinha que organizar, tu tinha que fazer a coisa andar, existia uma máquina andando, e agora que tu tem que te colocar na posição de como é que eu vou fazer a empresa andar, como é que eu vou realmente ser manter e crescer, né? legítimo. Porque já tem uma história aí consagrada, digamos, né? Pois é, Leandro, como é que tu vislumbra os próximos anos da Baldo? Eu sei que uma empresa do porte da Baldo sempre projeta o seu futuro. Imagino que vocês tenham um sonho projetado para os próximos 5 ou 10 anos, assim. Como é que vocês... Eu vou ser ambicioso, tá? Exato. Eu vou dizer que se nós temos, refraseando aí a pergunta da Gabriela, eu acho que a gente tem que durar mais... O meu objetivo é que quando eu parar de trabalhar, que a empresa esteja a caminho de mais 100 anos. Bacana. Não que eu vou ficar até lá, mas eu acho que nós temos que preparar a empresa para isso. Eu me sinto muito focado nesse objetivo. Nós estamos num processo bacana, também num processo de governança. Eu acho que faz parte desse processo de trazer executivos, de continuar os valores que nós temos, de criar a parte da família que está olhando e que está pensando em crescer, né, a empresa. Então, a minha ambição profissional hoje é que quando eu saia, que a empresa possa durar. Eu tenho certeza que ela vai durar mais, no mínimo 100 anos. Bacana. E as próximas gerações que continuem esse legado. Que bacana. E, Leandro, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aqui, né? A gente sempre fala que, independente até se o podcast é sobre assuntos de liderança, né? Nessa série Conversa com o Líder que a gente tem, ou na série técnica que a gente tem, Conexão Técnica, a gente sempre acaba falando de gestão de pessoas, de cultura empresarial, cultura organizacional. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é a cultura organizacional da Baldo, em termos, né, de gestão de pessoas, em termos de liderança, de missão, de valores, assim, como é que vocês trabalham com isso? A gente teve lá em 2015, a gente teve uma reestruturação. A partir até aquele momento, nós tínhamos uma empresa familiar com
com uma estruturação baseada nos melhores funcionários. A gente não tinha a tradição de trazer executivos de fora. E, a partir daquele momento, a gente mudou esse processo, porque era natural, no tamanho que nós estávamos, no porte que a Bal estava chegando, isso precisava acontecer. Hoje, eu acho que a gente está com uma parte da tarefa feita. Tá? Eu acho que gestão de pessoas não é algo que tu consegue finalizar nunca. Mas eu acho que hoje nós estamos muito bem encaminhados do ponto de vista de processos internos, com uma tarefa enorme para fazer, mas é o momento que a gente está convicto que a gente tem que preparar, estruturar o time, fazer seleção, trazer executivos, buscar pessoas de fora também que nos auxiliem, que nos dê uma visão de fora da empresa. São processos que estão sendo discutidos e que talvez, dentro do que eu te falei primeiro, é o processo que eu mais quero me dedicar. Eu acho que isso é super importante. Essa sucessão, de certa forma. A sucessão de maneira bem objetiva. Muito bom, Leandro. De maneira bem objetiva. A conversa está muito boa. Eu, como apreciadora de erva mate, está sendo muito inspirador e um aprendizado, realmente, aprender sobre tudo isso, né? Porque a gente acaba tomando, utilizando, mas não conhece todo esse processo produtivo, enfim, toda essa história. Então, está conversando alguém que está dentro de uma empresa que tem um legado tão importante como a Balda é muito inspirador. E se encaminhando assim para o fim, a gente gosta sempre de fazer algumas perguntas, assim, até para deixar como dica para quem está escutando, para quem quer iniciar essa carreira executiva. Essa questão de hábitos, de rotinas que tu tem, que te mantém saudável e bem para poder trabalhar. O que tu nos traz, assim, de ideia? Com certeza é um mate todo dia, né? Um mate todo dia. Das 8 até as 10, por causa do meu trabalho e porque eu gosto. Então, eu tento dividir. Até você servir um mate para ele, não oferecemos nenhum mate para ele. Tu sabe que até hoje eu acabo fazendo parte do time sensorial que experimenta as amostras. Que né? é o degustador. Eu ainda estou na posição. Então tá aprovado, né, Leandro? E quando eu fui para São Mateus, existia aquela... era jovem, tinha 25, 26 anos. E disse, eu não queria sair de Porto Alegre. E aí eu morei num hotel durante 1 ano e meio, porque eu tinha uma expectativa de voltar, eu ia e voltava. E procurei sempre, naquele momento, me dediquei muito ao trabalho. Assim. Foi uma imersão, aquilo era importante até para passar o tempo, né? Mas foi um aprendizado que eu entendi que eu precisava ter. Hoje eu consigo, na minha rotina, eu dedico uma parte do meu tempo para meus cuidados físicos, né? Para a minha saúde. Tenho uma rotina de trabalho, acordo cedo, né? Não tenho muito... na cidade onde que eu moro não tem muita opção noturna, então isso facilita a minha vida. Dormir cedo, acordar cedo. Mas viajo muito, como eu viajo bastante também quando eu estou em casa, eu gosto da minha casinha. Sim, para descansar mesmo, né? Eu gosto da minha casa. E, como eu disse primeiro, eu acho que nesse momento, em termos de empresa, a gente tem bastante tarefas, bastante atividades de organização da estrutura, tá? E a parte executiva, hoje, nós estamos encaminhando com profissionais muito bem capacitados e também, como eu disse, a gente está buscando pessoas para nos ajudarem, para a gente ter mais tempo para poder olhar a empresa para o futuro. Sim. Então, mas, olha, a dedicação no início é fundamental. A gente não pode cuidar de uma empresa se a gente não se apropria do que ela faz, se a gente não conhece profundamente isso. Não se envolve, né? Se a gente não se envolve. Não existe como. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois tu consegue coordenar e trazer formação acadêmica, a preparação que é contínua, respeito pelas pessoas, do operacional até o networking, né? Eu acho que é muito importante. Mas eu acho que essa imersão, conhecer a empresa profundamente, ela é fundamental para te ter sucesso no negócio. Quem está iniciando, então, está num trabalho, se aprofundar naquilo, conhecer profundamente.
não se restrinja a coisas específicas. Conheça a empresa profundamente. Conhece o seu produto, como é que é o processo, quem são as pessoas que fazem. Tem que conhecer profundamente isso para depois a gente poder dar um passo e cuidar da estrutura. Porque, fatalmente, tu vai estar lidando com pessoas que vão estar na base. No nosso caso, que nós trabalhamos com um produto natural, um produto que tem que ter um sensorial, é fundamental. A gente ainda está muito ligado ao processo ainda. Eu ainda estou muito ligado ao processo. Sim, faz parte. Ótimo. E tem alguma frase, algum ensinamento assim que te guia, alguma coisa, né? Às vezes no momento ali de estresse, tu pensa em alguma frase, alguma coisa para te tirar daquilo ali, ou alguma inspiração assim? Eu acho que duas coisas que me marcaram, uma que me marcou muito em frase, era do seu Arlindo, quando a gente foi a primeira vez na história que ele ficou 6 meses numa unidade de negócio. Foi quando a gente criou São Mateus, para te ver... No Paraná. No Paraná. A importância que ele dava para isso. E aí ele tinha sempre o hábito de anotar, ele dizia, quem faz, registra. Sim. Simples assim. E hoje eu acho que eu estou num momento pessoal, aí eu falo a minha inspiração, e acho que um líder, e é uma frase que eu acho que foi dito pelo Ronald Reagan, não me lembro, que não é exatamente aquele que faz, mas aquele que permite que as pessoas façam. Então, acho que é isso que eu quero. Eu acho que a Baldo hoje, a minha função é permitir que as pessoas tornem a empresa bicentenária. Acho que esse é o meu objetivo. Que orgulho. Legal. Obrigado, viu, Leandro, por ter aceitado o convite. Foi ótimo, né? O bate-papo passou rápido. Eu tinha certeza que ia passar rápido. Para mim, foi maravilhoso. Eu gostei muito do bate-papo. Para mim, ficava mais uma hora aqui conversando. Tá, Leandro, te agradeço muito, assim, foi realmente inspirador e essa questão do legado, da história da empresa é algo que para quem nos escuta, para quem nos assiste é muito importante, porque a gente até em outros podcasts mencionou quantas empresas existem com 100 anos no Brasil. Não são muitas, então com certeza as pessoas têm muito a aprender com quem tem um legado que nem a Baldo tem, né? Então parabéns também para vocês. Obrigado, Rafael, Gabriela. Estão convidados a nos visitarem na unidade de processamento, conhecer, sentir o cheirinho do sapê, da erva mate, da secagem de erva mate e aproveitar também e cumprimentar todo o setor gaúcho brasileiro de erva mate. É um orgulho participar da cadeia produtiva da erva mate e a Baldo ela criou uma liderança num processo que ela acreditou. Isso não é difícil, mas precisa muita dedicação. Obrigado, seu Arlindo, e aos fundadores por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Para quem está nos assistindo, esse então foi mais um episódio da série Conversa com o Líder. Nos sigam no nosso canal no YouTube, nos sigam no Spotify para verem esses e mais outros episódios. Tchau, tchau.